Olá, pessoal. Aqui é o professor Evaldo Martins falando. E neste vídeo sobre estatística aplicada com R e sua interface gráfica RStudio, eu vou falar especificamente hoje sobre os documentos feitos com R Markdown, então documentos do tipo R Markdown, tá? Mas antes de tudo, eu queria falar sobre a recém-lançada versão do RStudio, que trouxe muitas melhorias, tá? Então, vou aqui na página de download do RStudio, tá? Então, se vocês quiserem, podem já atualizar seu RStudio baixando aqui a versão desse link. Eu posso deixar esse link aqui na descrição para vocês baixarem, tá? Então, o que que nós temos aqui de melhorias? Então, vamos aqui nas notas de lançamento, beleza? Então, os principais destaques aqui das notas de lançamento, olha só, a versão foi 1.4.1103, foi lançada agora no dia 20 de janeiro, tá? E entre seus destaques, nós temos aqui o novo editor visual para documentos do R Markdown, tá? Então, o que significa isso? Isso significa uma grande melhoria, principalmente a facilidade de uso de redigir, na facilidade de redigir documentos do R Markdown, tá? Então, estamos acostumados aqui com os scripts do R para códigos R. Aqui eu tenho um script simples que gera um gráfico, tá? Se eu rodar aqui, ele vai gerar esse gráfico aqui, tá? Um box plot, tá? E agora, se a gente pudesse no mesmo documento colocar script, colocar figura, colocar texto, fazer comentários, discutir os resultados, apresentar totalmente como se fosse um relatório de pesquisa, um relatório de aula prática, ou até mesmo um TCC, ou dissertação, tese, ou mesmo um livro. Se a gente pudesse fazer tudo isso aqui com o RStudio e o R, seria maravilhoso, né? E se fosse também de uma forma bem agradável, bem acessível, tá? Então, é isso que nós vamos ver aí, o que é documentos R Markdown, tá? Então, a forma de criar um documento no R Markdown, a gente vem aqui da mesma maneira que no maisinho ou no arquivo File, New, tá? Então, eu vou criar aqui da maneira mais simples possível. Então, eu clico aqui, ó, R Markdown, tá? Então, diferentemente de um script do R, aqui eu tenho que dar algum nome, um título. De toda forma, eu vou ter que dar esse título ainda não é o nome do arquivo, tá? Eu vou chamar de teste. Não necessariamente eu preciso dar logo esse título aqui para o documento, Markdown, tá? É que o autor, saída eu vou escolher aqui HTML, mas pode ser PDF ou Word. Vou escolher a HTML porque é uma das mais flexíveis, tá? Vou dar OK. Então, aqui o RStudio acabou de me apresentar aqui um documento R Markdown. Na verdade, isso aqui é um modelo que ele tem, tá? Mas se quiser, a gente pode começar aqui do zero. Eu posso pagar tudo isso aqui e tirar todos esses textos, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês que daqui a gente pode redigir todo um documento R Markdown. Então, eu preparei aqui um documento já um pouquinho mais elaborado, a partir deste aqui, tá? Em que eu vou destacar os principais aspectos do R Markdown e as novidades com o editor visual do R Markdown, beleza? Então, aqui esse documento, tá? Tem umas pequenas mudanças aqui, nesta parte aqui que eu já vou explicar o que é, tá? Em relação a esse documento aqui, modelo, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Então, vamos lá. Então, eu criei aqui esse documento, tá? Quando esse documento foi criado, ele está na forma de código-fonte, ele está com código de numerações aqui, assim como tem nos scripts toda a numeração, tá? Então, ele está dessa maneira. A gente pode mudar isso aqui agora para uma forma mais fácil de editar esses documentos, tá? Então, uma forma de fazer isso é clicando neste botão aqui, ó. Botãozinho aqui, muda para o editor visual, que é essa novidade aí no RStudio, tá? Então, o que é que muda lá? Ó, em relação ao anterior, já tem essa barra aqui, ó, de ferramentas, tá? Que vai permitir várias formatações, tá?
Então, anteriormente, se eu quisesse fazer uma formatação aqui, eu tenho que conhecer da sintaxe Markdown. Por exemplo, se eu quiser fazer vou botar aqui nesse documento, vou voltar para o editor fonte, tá? E se eu quiser fazer uma formatação nesse documento, eu tenho que entender da sintaxe do Markdown, tá? Então, aqui, por exemplo, essa primeira palavra aqui, para eu colocar em negrito, eu tenho que colocar asterisco, asterisco, antes da palavra, e depois mais 2 asteriscos depois da palavra, tá? E isso aqui vai poder gerar um arquivo, quando eu gerar esse arquivo, esse texto aqui vai estar em negrito, tá bom? Com o editor visual, a gente pode simplesmente clicar aqui no botãozinho, tá? E vir aqui, ó, ele já está em negrito, eu posso desmarcar e marcar novamente, tá? Mas pergunta para quem não conhece ainda o R Markdown. O que é o R Markdown? Então, antes de continuar aqui, de falar mais detalhes sobre a barra de ferramentas e tudo, eu vou explicar aqui esse documento. Então, o que é que ele tem? Então, aqui, ó, este é um arquivo R Markdown, um arquivo de texto que possui a extensão .rmd, está aqui, ó. Eu botei aqui documento rmarkdown.rmd. Observe que o arquivo pode conter vários tipos de elementos, diferentemente de um arquivo de script simples do R, que contém a extensão .r. Esse arquivo aqui que tem a extensão .r já só vai ter códigos e alguns comentários, começando com a hashtag. Então, vou voltar aqui. Dentre esses elementos, podemos ter um cabeçalho YAML, chamado de cabeçalho de metadados. É isso aqui que vai direcionar como o documento vai ser obtido no final, tá? Deixa eu rodar logo aqui com esse botãozinho aqui, eu vou clicar aqui, eu vou gerar a saída do formato desse documento, tá? Estou explicando melhor o que é esse YAML aqui. Então, ele criou o documento, está no formato HTML, isso aqui devido à saída dos dados. Então, o que é que ele começa aqui, ó? Um documento bem mais bonito, tá? Então, ele tem o título, o que é o R Markdown, o autor, a data, aí tópicos, tá? Aí aqui tem um resumo, né? um conteúdo, table of contents, né? O sumário do documento. E o que é que nós temos aqui? Ó? Nós vamos ter coisas numeradas, tabelas, tá? Gráficos, imagens, equações, tá? Outra imagem. E isso que é um documento R Markdown, beleza? Então, nós temos essa primeira parte aqui desse cabeçalho, ele vai determinar como é que é gerado, como vai ser gerado esse documento, tá? Pedaço de códigos R cercado ele vai por 3 classes, esse coisa aqui é cercado por 3 tracinhos, tá? Então, um pedaço de código aqui, ó. Aqui eu coloquei 3 classes, na verdade agora ele mudou para um fundo, ficou num quadrado no editor visual, tá? Mas na versão anterior, um código desse aqui, ó, ele é cercado aqui começa com 3 classes, aí começa com chaves, R, tá? E termina com 3 chaves. Aqui no meio colocamos códigos de programação, tá? Agora, esses códigos aparecem no editor visual com uma caixinha com um fundo diferenciado, tá? Beleza? Fica assim. Então, nós temos códigos, texto, né? Nós temos textos aqui, textos simples, a gente pode botar também texto mais complexos, tá? Texto formatado, texto justificado, tá? Fazer toda uma formatação. Aqui estou mais com texto simples, tá? Eu tenho links de internet, tenho imagem aqui, que eu posso pegar da internet, que eu posso pegar uma imagem do computador, tá? Podemos inserir equações, tá? E muito mais itens podemos fazer, tá? Então,
A outra coisa que vem nessa como melhoria no editor visual são os títulos e subtítulos, tá? O que é títulos e subtítulos? Na verdade, aqui, olha, nós temos, quando eu gerei aquele documento, ele faz título 1, título 2, tá? Título 3, título 1 e 2, título 1 de novo aqui, tá? Então, são os títulos, tá? Como é que ele faz esse documento? Como é que ele gera esse documento? Tá? Não, na versão anterior de edição por código-fonte, tá? A gente começava colocando um hashtag para ser título nível 1 e 2 hashtags nível 2, tá? Agora, a gente não precisa disso, a gente vai fazer apenas... Vai digitar qualquer coisa, eu digito qualquer coisa, por exemplo, aqui, e venho aqui no menu aqui de títulos, tá? Eu posso botar o texto normal, um texto simples aqui, né? E posso mudar para um título. Observe que tem aqui as teclas de atalho. Ctrl 0, texto normal. Ctrl Alt 1, texto, título nível 1, tá? Então, vou fazer aqui, ó, Ctrl Alt 1, Ctrl Alt 2, Ctrl Alt 3, Ctrl Alt 4, 5, 6, e assim ele vai mudando o tamanho. Vou voltar aqui para Ctrl Alt 1, tá? Então, isso facilita muito, não preciso saber quanto hashtag, porque quando eu faço Ctrl Alt 2, ele já aparece aqui, onde quando eu colocar o cursor, já estou sabendo que é o nível 2, tá? Então, isso ajudou muito, tá? Outra coisa são os botãozinhos. Eu já falei para vocês aqui, eu quero colocar em destaque. Markdown é uma sintaxe de formatação simples para a criação de documentos, HTML, PDF, MS Word. Eu venho aqui, coloco negrito, bold, vem esse B de bold em inglês, itálico, underline, tá? E mais outros tipos de formatação, tá? Aqui nesse documento aqui nós temos a possibilidade de inserção de link. Então, para obter mais detalhes sobre como usar o Markdown, consulte este link. Então, você clica aqui, vai ficar um documento gerado aqui. Se eu clicar lá, documento gerado aqui em cima, consulte este link. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir no meu browser aqui a página da internet que eu coloquei lá no documento, tá? Então, aqui nesse link que eu coloquei é sobre o que é o RMarkdown, tem algumas informações, tá? Aqui no site oficial do RStudio, mas também tem muitos outros livros agora que foram redigidos com RMarkdown, que trazem muita informação sobre o uso e toda a usabilidade do RMarkdown, tá? Então, quando a gente clica nesse botão aqui, ó, knit, pronúncia, seria a pronúncia, significa tricotar. Por que tricotar? Então, ele vai misturar várias coisas e vai tricotando, vai pegar imagem, texto, figura, vai fazer e vai gerar um documento, é como se fosse fazendo aí um retalho de todo um tecido com várias partes, tá? Então, quando pressionamos nesse botão Canite, um documento é gerado, incluindo tanto o conteúdo quanto a saída de qualquer fragmento de código R embutido no documento. Então, aqui são documentos de texto, mas tem códigos R no meio, tá? Então, aqui, olha, isso aqui é o código R, tá? Se eu clicar na setinha aqui, eu estou falando aqui, eu clicar na setinha, ele já executa aqui a saída de resultado, tá? Então, essa saída de resultados, mesmo que se eu clicar no X aqui, mas quando eu executar pressionando Canit, ele vai sair com esses resultados, beleza? Então, ele vai tricotar. Tá? Então, a gente pode fazer incorporação de fragmentos de códigos, tá? Esses fragmentos de códigos são chamados de chunk, tá? Isso aqui é um pedaço, chunk quer dizer um pedaço, né, de código, tá? Então, eu não preciso estar numa sequência aqui como os scripts R, que já conhecemos. Então, aqui, fragmento de código, eu vou inserindo, tá? Para inserir, a gente vem nesse botão aqui, tá?
e clico aqui, já aparece, ou simplesmente a tecla Ctrl Alt I, tá? E aí você vai colocando os códigos, tá? Entra com o nome das funções, carrega pacotes e etc, tá? Ctrl Z, vou tirar esses códigos aí, tá? Incorporação de gráficos através de outro chunk, aqui eu tenho outro chunk, você também pode incorporar gráficos, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, se eu clicar aqui nessa setinha aqui, ele vai executar e tudo vai aparecer aqui, tá? Observe que eu não preciso de uma área toda aqui para usar, tudo está aparecendo aqui, eu já estou vendo aqui, eu não preciso da janela plot, tá? Então, eu vou apagar aqui, tá? Antes de continuar, eu queria dizer para vocês que vocês podem formatar essa largura de texto do documento, tá? Que a gente está redigindo. Como é que você faz isso, tá? Então, vamos lá. Aqui, venham aqui em Tools, Global Tools, Options, Global Options. Eu venho aqui na aba R Markdown, subaba Visual, tá? E aqui a gente muda a largura em pixels. Eu vou botar aqui só para vocês verem, eu vou colocar 600, vou aplicar, tá? Então, fica estreito, tá? Se você preferir trabalhar assim, você pode, tá? Mas eu acho que fica mais agradável e até por economia de espaço, para não desperdiçar esse espaço nas laterais aqui, a gente pode colocar um pouco mais largo. Então, vou aqui, Global Option, visual, vou deixar o valor que estava lá, 900, tá? Vou aplicar, tá? Ok, tá? E, então, isso aqui melhora em ter a apresentação do documento do RMarkdown, tá? Aqui, eu coloquei, aqui tem outro botãozinho, isso aqui tinha nas versões anteriores, aqui, por exemplo, no RScript aparece também, tá? Se eu quiser colocar, eu coloco. Isso aqui é um esboço do documento, tá? Isso aqui, ó, se eu clicar nesse botãozinho, ele vai mostrar o esboço do documento, ou oculta e mostra, tá? Por que isso? Porque aqui eu posso navegar no documento. Eu quero ir para uma parte mais lá para o final do documento. Não, quero voltar para o início, tá? Beleza? Então, isso aí, essas duas coisas que eu queria falar para vocês, tá? Isso aqui a gente pode alterar, né? Se eu mexer aqui, ele vai também mexer na largura, mas até certo ponto. Ó, a partir daqui já não dá mais, tá? Então, eu prefiro deixar assim, que fica esse espaço aqui, esse espaço fica dedicado para o esboço do documento, ou seja, aqui é uma lista, né, de um sumário do documento, tá? E esse sumário é feito aqui a partir dos títulos. Então, nós temos os títulos que vamos dando e ele vai gerando o sumário. Então, fica uma forma bem organizada de você fazer seu relatório aí, fica uma forma bem dinâmica de se trabalhar, tá? O que vamos ver mais? Outra coisa. Tem alguns comandos, alguns parâmetros aqui no chunk, que vai dizer como deve fazer a saída desses dados, ou desse chunk, ou se vai ter aviso, se a gente quiser que coloque ou não. Se a gente clica aqui nesse botãozinho aqui, ó, eu vou pedir, eu vou show warning. Tá, eu vou botar falso. Ó, se eu clicar uma vez, ele bota true message, clicar outra vez, ele bota falso, tá? Para não mostrar, às vezes, alguns pacotes que estão dando, sobrepondo aí suas funções, ele mostra uma vez para não mostrar aviso. Essa função aqui, equal, ele não vai mostrar na saída de resultados. Então, se eu colocar aqui, ó, ele vai apresentar apenas o gráfico, tá? Esse aqui, como eu não coloquei equal, ele vai apresentar o código, o chunk. Tá? Então, eu vou pressionar aqui. Deixa ele gerar aqui esse documento que a gente vai já ver, tá? Olha aquela formatação que eu já tinha feito. Tá? Então, nós temos o que aqui? Olha lá,
documento bem bonitinho, tá? Olha aqui, saiu o código, tá? E aqui na incorporação do gráfico, ele não aparece. Mas se eu quiser colocar esse código, se eu quero comunicar para alguém isso, quero que ele apareça, eu vou aqui e coloco true. Eu vou colocar verdadeiro, tá? Por padrão, por default, ele já é true, tá? Sempre ele vai aparecer. Se a gente não quiser, que a gente já vai colocar equal falso, tá? Então, fazendo o canite novamente, tá? Ele fica aparecendo aqui, ó, R Markdown, ele está gerando. Observe aqui a diferença. Agora apareceu aqui os códigos dentro de uma caixa, tá? Com um fundo diferenciado do documento, beleza? Isso aí, então, incorporação de gráficos, tá? Então, sobre parâmetros, que eu já falei, tá? Incorporação de imagens. A gente pode incorporar imagens, tá? De uma forma bem mais prática agora, tá? Então, ela pode ser feita através de, por exemplo, essa imagem foi inserida a partir de um link da internet, mas eu posso incorporar uma imagem que eu tiver no meu computador, tá? Então, aqui, se eu clicar 2 vezes, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, para eu colar, o local para eu colar o link, tá? Da imagem, tá? E também eu posso procurar uma imagem no meu computador. Então, vou fazer aqui como vou colocar mais uma imagem. Vou colocar mais uma imagem aqui. Como é que a gente faz? A gente clica no botãozinho aqui, inserir, tá? E vou procurar uma imagem que esteja no computador, tá? Eu tenho aqui uma pasta image, tá? Eu vou colocar aqui esse do coronavírus, tá? E dou OK, tá? A imagem saiu nesse tamanho aqui, eu posso ajustar o tamanho que eu quiser, tá? Vou ajustando, tá? Está subindo essa imagem, por isso. Deixar aqui do lado. Então, aqui a imagem, tá? Assim que se insere a imagem, tá? No documento, na forma de edição na fonte, observe aqui, ó, que a imagem, aqui, ó, como é feito, como ela aparece, ela é colocada assim, exclamação, colchetes, abre parênteses e o caminho da imagem. Ele, então, está numa subpasta chamada image, /coronavírus.png, tá? Porque subpasta é uma subpasta onde se encontra esse arquivo aqui, tá? E aqui, para a gente mudar aqui pelo modo anterior, eu teria que mexer aqui, ó, no tamanho. Eu vou mexendo aqui até acertar, tá? E agora, pelo editor visual do R-Markdown, a gente simplesmente clica e arrasta, tá? Beleza? Tá? Eu posso fazer o seguinte também aqui, ó, vou apresentar rapidamente para vocês, depois eu posso detalhar cada menu desse, mas eu posso inserir uma tabela, tá? Eu não vou botar cabeçalho, eu vou colocar uma tabela com uma linha, 2 colunas, tá? E vou colocar, opa, eu precisava só de inserir tabela, eu vou desmarcar o cabeçalho, eu vou colocar uma linha, 2 colunas, tá? E vou dar OK, beleza? E agora eu posso arrastar a imagem aqui para dentro, fica melhor assim para uma apresentação visual mais adequada, então, para não ficar saltando, fugindo daqui da dimensão. Eu vou deixar mais ou menos assim, tá?
Então, se eu rodar esse documento agora, fazendo o Canit, vamos ver como é que fica. Olha, dentro dessas tabelas é possível incluir outros resultados, textos e etc, tá? Dados, olha aqui. Então, esse aqui ficou a imagem. Tem que ajustar um pouco aqui os tamanhos, tá bom? Tem que ajustar aqui esse tamanho. 3.8, tá? Ficou muito grande. Enquanto ele gera aqui, ó, eu ia falar para vocês que também podemos fazer incorporação de equações, tá? Então, tá aqui o documento. A imagem tem que trabalhar melhor no tamanho dela aqui, mas isso é questão de pequenos ajustes para você fazer, tá bom? Então, outra coisa, falar da incorporação de equações, tá? Também é muito fácil incorporar uma equação, tá? Então, como é que é feito isso, tá? Então, tem aqui, olha, você coloca cifrão, cifrão, aqui uma linguagem na linguagem LaTeX, tá? E vai sair a equação. No caso aqui, é a fórmula da variância, tá? Desvio padrão, na verdade, tá aqui a raiz quadrada aqui, a variância seria o quadrado do desvio padrão, tá? Então, isso é uma maneira de inserir equações, tá? Então, tem muitas outras coisas. Como é que o R Markdown funciona? Então, o que é que ele faz? Quando você executa o comando render, que é renderizar, do pacote R Markdown, quando você cria um documento, ele já abre essa biblioteca aqui, R Markdown. Então, quando a gente clica aqui no Canit, tá mandando ele renderizar esse arquivo aqui, tá? Então, o R Markdown vai fazer o seguinte, ele alimenta o arquivo R Markdown para o Canit, pega aqui, ó, para o Canit, tá? Que, por sua vez, ele vai executar aqueles códigos, tá? Bloco de códigos, e que vai gerar resultado, como gráficos, tabelas, tá? E outros resultados estatísticos, tá? Então, ele alimenta para o Canit, que executa os blocos e cria um novo documento de marcação, MD, tá? Intermediário, tá? Que inclui o código e sua saída. Pode incluir aquele código lá que eu coloquei, ou não, né? Dependendo se você colocar aquele parâmetro equal igual a falso, tá? O arquivo MD Markdown gerado pelo Canit R é então processado pelo Pandoc, tá? Que é responsável por criar o formato final. Então, ele vai pegar já os resultados dos chunks, as figuras, as equações e tudo, e vai gerar o documento final HTML, PDF, tá? Um documento PDF, ou documento Word, tá? Então, o R Markdown torna essa tarefa extremamente simples, encapsulando, englobando todo o processo acima em uma única função de renderização. Quando a gente clica, ele vai fazer tudo isso, ele vai renderizar todo o arquivo e vai gerar um documento final. Então, aqui o documento final, tá? Então, aqui eu posso maximizar, tá? Então, temos aqui todo o documento R Markdown, aqui nós temos aqui ó, o sumário, eu vou navegar como se fosse na internet, tá? Então, tem todos a saída de resultados, tá? Então, se tornou bem interessante agora com o editor visual. Esse arquivo aqui gerado em formato HTML, ele pode ser aberto no próprio navegador, no browser que você usa. No caso aqui eu estou com o Chrome, ele está abrindo aqui, tá? Então, já abre como se fosse uma página de internet normal. Inclusive, a gente pode, com esse arquivo aqui, a gente pode publicar, eu posso publicar, se eu pressionar nesse botão aqui, ó, eu posso publicar isso aqui já na internet, no servidor RPubs, tá? Que é um serviço livre para o RStudio, para compartilhar documentos na web.
Então, tem essa possibilidade de se fazer isso, já deixa disponível, deixa seu código, quiser compartilhar para toda a comunidade aí do RStudio, tá bom? Esse documento aqui, esse arquivo, eu vou deixar disponível neste vídeo para vocês já ir treinando, tá? E numa próxima aula eu posso detalhar, digam aí se vocês quiserem que eu detalhe mais sobre o editor visual, tá? Inclusive, eu preparei um arquivo aqui, eu posso depois falar para vocês sobre ele aqui. Olha, tem um arquivo muito mais complexo, tá? Que eu elaborei aqui sobre, só utilizando o editor visual e vi que as melhorias foram muito grandes, tá, pessoal? Então, tá ótimo, tá excelente para gerar esses relatórios aí dinâmicos, tá? Olha só esse relatório aqui. Aí eu falo tudo isso com mais detalhes sobre o R Markdown, tá? Então, no próximo vídeo aí eu posso vir detalhando aí com tudo sobre imagem, figuras, tá? Alguns termos, equações, caracteres especiais, nota de rodapé, como citar referências bibliográficas, como fazer uma tabela, como table, tá? Olha a lista de referências bibliográficas citadas, são referências que eu peguei pela internet, ou que eu tenho pego também para o meu editor de referência bibliográfica. Um dos que eu utilizo é o Zotero, tá? Notas de rodapé, tudo isso aqui feito, eu fiz agora com esse editor visual e se torna extremamente fácil, tá, pessoal? Então, baixe aí o RStudio, tá? Deem um like pro vídeo. Qualquer dúvida, se vocês não estiverem conseguindo, fale aí nos comentários, tá bom? Então, eu vou deixar esse arquivo disponível e até o próximo vídeo, pessoal.